Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está agora na parte B aqui, na aula sobre córtex funcional. Agora nós vamos comentar sobre as áreas corticais motoras, tá bom? No último vídeo eu acabei não dizendo tchau para vocês, acabei cortando o vídeo em cima da hora aí, tá? Então, para quem não viu, então fica um abraço, um beijo no coração, tá bom? E agora nós vamos comentar sobre as áreas corticais que têm envolvimento motor. As áreas corticais também, elas têm áreas corticais primárias e áreas corticais secundárias, tá bom? Que estão envolvidos com a motricidade. E eu acabei lembrando também quem era um neurologista famoso que escreveu um livro chamado O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu, que é o Oliver Sacks, né? Eu li grande parte dos livros dele, que é um livro que fala sobre casos clínicos em neurologia. Então, tem um caso bem diferente em que ele tem um paciente que tem prosopagnosia, ele não reconhece faces, né? E ele tem uma dificuldade ainda, que ele confunde pessoas com objetos, né? E ficou claro em uma das consultas, uma das primeiras consultas dele, que o Oliver Sacks, né, descreve que ele pegou a mulher e tentou colocar na cabeça como se fosse um chapéu. Então ele confundia, tá bom? Então, agora vamos para as áreas motoras, tá? É bem simples também, tá? Eu vou passar as áreas corticais motoras com bastante calma. Depois eu entro nas áreas terciárias, tá? Mas eu vou deixar para um outro vídeo, porque as áreas terciárias tem bastante coisa para poder falar também. Então vamos lá. Bom, das áreas motoras a gente pode dizer o seguinte: existe uma área motora primária, que recebe informações de áreas sensoriais. Então aqui, por exemplo, ó, a área motora primária está aqui no giro pré-central. Tá bom? Então temos aqui nesse esquema, nós temos o giro pré-central, tá? E nós temos aqui o giro pós-central. E aí vejam que é o seguinte, ó, essa área aqui, que é o giro pré-central, ela vai receber informações de áreas sensitivas. Então, por exemplo, ó, áreas visuais se projetam para cá, áreas visuais do tipo terciária, tá? Aquelas que são já de reconhecimento motor, reconhecimento, velocidade, tá? Aquelas que a gente não está falando de área visual primária, mas de área já terciária. Também de áreas sensitivas também, como a área sensitiva primária, secundária e afins. E de área assim como as áreas auditivas também, que acabam se projetando para cá, tá? Muito bem. Uma vez que essa região também ela vai ser modulada pela área motora secundária, tá? E a área motora secundária ela é dividida em duas partes, uma pré-motora e uma suplementar, tá? Então é como se o giro pré-central ele não funcionasse de forma assim sozinho. Ele é como se fosse o botão efetuador, tá? Ele é o giro que tem os neurônios motores, que estão lá na camada 5 do córtex cerebral, né, que são os neurônios de Betz, que são os grandes efetuadores. Porém, para eles poderem efetuar, esse córtex precisa de um planejamento prévio. Ele precisa que as áreas pré-motoras e suplementar o auxiliem a identificar um melhor planejamento motor, tá bom? Para que o ato motor ocorra da melhor forma possível, senão da forma mais perfeita que existir. Ok? Muito bem. São as áreas pré-motora, por exemplo, essa área aqui em laranja é a área pré-motora. E a área segmentar, a área suplementar, ela está na face medial aqui, ó, mas que não está aqui na imagem. Muito bem, vamos comentar então. O que é a área motora primária? Ela está no lobo frontal, tá? No giro pré-central, onde eu tenho a área 4 de Brodmann, tá? Então todo giro pré-central é a área 4. É onde eu tenho as células de Betz, que estão na camada 5 do córtex. Eu tenho uma somatotopia nesse giro, então desde a face medial até aqui em sua região dorso-lateral,
muito próximo do sulco lateral, eu tenho a representação corpórea. Então, da mesma forma que eu tenho essa representação corpórea no giro pós-central, né? Então, eu tenho essa mesma representação no giro pré-central nas mesmas regiões, tá? Ou regiões muito próximas, onde a área da cabeça em um é a área da cabeça no outro, e assim por diante, tá bom? Essa área, para funcionar, vai receber informações do tálamo, principalmente o tálamo motor, vai receber informações do cerebelo. Essas informações do cerebelo são via tálamo, tá bom? Ela também recebe informações de áreas que são áreas pré-motoras, de regiões sensitivas e também de área motora suplementar, tá? Essas informações do cerebelo são também para quando o ato motor está sendo realizado, para que eu possa fazer o que a gente chama de correção do movimento, para que o movimento ocorra, que eu corrija e ele ocorra da melhor forma possível, tá bom? É muito envolvido em movimentos finos, específicos, especializados, principalmente porque as áreas para movimento fino, tipo o pé, o hálux, a mão, e as áreas da face, boca, elas são muito desenvolvidas. A área da língua também é muito desenvolvida. Dá para movimentar a língua para a direção que você quiser. Bom? Já a área motora, falando sobre as áreas motoras secundárias agora, né? Aí eu vou falar um pouquinho dessa área aqui, ó, que é a área 6, que é a área motora suplementar, tá bom? Então eu tenho aqui ó, a área motora, a área pré-motora, tá? Essa é a área pré-motora, ó, que a gente está chamando aqui de córtex pré-motor, e na face medial desse mesmo giro, frontal superior, eu vou ter ali a área motora suplementar, tá bom? É como se eu estivesse nessa mesma faixa em verde que vocês estão observando, mas lá na face medial, tá bom? Muito bem. Ela é a área que planeja a motricidade. Então eu penso no ato motor, eu quero realizar um ato motor, e para que esse ato motor venha a ocorrer, eu preciso desse planejamento prévio, tá bom? Então ele é o que e a área motora suplementar são as mais envolvidas aí para que a motricidade ocorra, tá bom? Então, ela depende do quê? Principalmente de influxos sensitivos. Eu preciso da informação visual, eu preciso da informação sensitiva e eu dependo muito da informação somatosensitiva, porque afinal de contas, dependendo do que eu quero pegar, se eu quero pegar um mouse, se eu quero pegar uma caneta, se eu quero pôr o dedo do pé dentro do sapato, eu preciso ter todas essas informações, tá bom? Eu preciso ouvir aonde que está tocando o celular para poder pegar. Então eu saio alucinado procurando o celular, então eu preciso desse estímulo auditivo e visual para poder encontrá-lo, tá bom? Tá, então ele dá origem ainda a 30% das fibras piramidais. Então olha que interessante, ó. Além dele compor, de ser uma área pré-motora para auxiliar, para que o córtex, o giro pré-central, né, o córtex do giro central, do giro pré-central, ele funcione de forma correta, ou o córtex motor primário, ele também auxilia na formação das fibras do trato córtico piramidal, tá bom? Então ele vai dar 30% das fibras partem daqui. Principalmente para quê? Para inervar músculos do tronco e proximal dos membros. Então isso me lembra que trato? O trato córtico espinal anterior. Olha que interessante, né? Então isso quer dizer que o trato córtico espinal anterior, ele é praticamente 30% só, né? De 20% a 30% de todo o trato córtico espinal. Então está explicado. Então essas fibras aí, elas vão compor o trato córtico espinal anterior, que vai passar lá na medula espinal, no funículo anterior. Porque eles vão justamente inervar músculos do tronco músculos proximais e dos membros, já que os músculos distais ficam para o trato córtico lateral, que é oriundo, por exemplo, aqui do córtex motor primário. Bom? Bom. Então, além disso, ele ainda auxilia a formar esse trato aqui, que é o córtico retículo espinal. Uma vez que a formação reticular, seja bulbar, seja contínua, também vai se projetar para a medula espinal, formando o trato retículo espinal, que são dois, né? Um medial e um lateral.
E esses daí, eles também auxiliam na contração, principalmente na modulação da contração, principalmente dos músculos proximais. Tá? Muito bem. Além disso, ele vai se projetar para a área 4, tá? Então, para a área 4, que seria aqui o córtex motor primário. Tá bom? Ele está envolvido, então, com a postura básica. E ainda recebe informações do cerebelo via tálamo. Para quê? Para que eu consiga fazer a correção do movimento quando ele estiver ocorrendo, tá bom? Que eu consiga estabilizar o tronco. Para estabilizar o tronco, eu preciso de equilíbrio. Quem vai me informar essa informação do equilíbrio está vindo lá de vias vestibulares, tá? Essas vias vestibulares serão moduladas no cerebelo e as informações do cerebelo elas vão subir em direção ao córtex. Além disso, eu tenho o próprio córtex que desceu, foi lá na ponte, lá nos núcleos contínuos, de estímulos contínuos, levou essa informação até o cerebelo, que são as áreas de planejamento motor. Então, a área o córtex pré-motor, ele é especializado nisso, em preparar o movimento para que ele ocorra e também para que fazer a correção necessária do mesmo. Já a área motora suplementar fica no lobo frontal, na face medial da área 6, que é aqui que a gente já viu como comentado. Ele vai possuir mecanismos motores que são compensatórios, então é para que, novamente, sempre auxiliando para que o movimento ocorra. Ele auxilia na performance sequenciais de movimentos múltiplos, o pulo triplo carpado, quer dar uma estrelinha e já sair numa cambalhota, entendeu? Que é correr, dar 3 pulinhos, dar 3 cambalhotas e cair de estrelinha com fogo na mão. Então, toda essa performance aí é a área motora suplementar, tá? Ela que auxilia. Não esses movimentos, eu brinco, né? Porque é uma coisa, dando ilustrações esdrúxulas. Mas o próprio fato de você esticar o membro para você pegar o celular, você trabalha muito essa área motora suplementar, porque essa sequência de movimento, tá? Ergue o ombro, estica o braço, baixa o cotovelo e pega o celular. Então, abre o ombro, estica o braço, tá? Dá até para fazer uma musiquinha aí, tá bom? E é ali que está a memória motora, não só ali, tá? Não vou dizer que está só ali, não. Eu acho que todo o córtex pré-motor suplementar está envolvido com memória motora. Para isso, vai ter conexões ali com o estriado via tálamo. E o estriado é a parte dos núcleos da base que está muito envolvida com a ação motora. Lembra que o estriado tem o estriado dorsal, o estriado ventral é límpido e o estriado dorsal é motor, tá bom? Com o cerebelo, óbvio, né? E com a área motora primária e o pré-frontal, tá? O pré-frontal é justamente por conta desse negócio aqui que é chamado de planejamento dos movimentos. Então, o pré-frontal, ele te dá a ideia, né? A parte de pensamento tá ali, né? Então, é uma área terciária extremamente importante. Ele te dá a ideia. Preciso realizar um movimento, preciso pegar o celular, preciso atender o celular. Para isso, ele passa isso para quem vai efetuar. Se você tem lesão dessas regiões pré-motoras, você tem um tipo de mnesia, né? Que é a acinesia, que é a redução global do movimento. Não quer dizer que o movimento ele não ocorra, mas quer dizer que ele vai ser, globalmente, ele vai estar reduzido. Tá? É como se você não tivesse planejamento para o ato motor ocorrer, então ele não ocorre de forma assim, sequencial. Tá? É isso que dá, ele não ocorre de forma sequencial, então isso você tem uma redução do quadro do movimento. Tá bom? Além da perda do reflexo de preensão, que você precisa ter um tônus muscular, precisa ter força ali. Muito bem, aí eu chego nesse exemplo aqui, né? Um exemplo bem interessante, né? Você está numa festa, né? Numa, sei lá, uma churrascaria, ou no restaurante, né? Churrascaria, eu sou vegano, o senhor é preconceituoso. Não sou, né? Sou não. Vamos estar num restaurante, aí chega o garçom e lhe oferece tomar vinho ou tomar cerveja. Temos a carta de vinho, mas temos uma boa cerveja também, né? Aí você fica na dúvida, poxa vida, né? Tomar vinho ou tomar cerveja? Aí você lembra, poxa, uma taça de vinho
é mais caro, evidentemente, né? Mas ela dá um prazer maior, né? Eu vou poder ficar muito mais tempo na vibe aqui do que se eu tomar ali um copo de cerveja, que para poder dar o grau do álcool vai demorar um pouco mais e às vezes não é tão elegante, né? Você pensando, assim, o seu córtex, o seu córtex pré-frontal tá pensando tudo isso, tá? Dizendo assim, brincando com isso, tá bom? Porém, tomar cerveja é uma coisa muito divertida, é uma coisa que é prazerosa, dá uma sensação de felicidade, você está dividindo ali, e a cerveja é gelada e tal, então você fica naquela dúvida. Bom, aí por fim você decide, eu vou tomar vinho, então, tem uma garrafa de vinho, peço, eu gostaria de tomar vinho. Chega o copo do vinho e para isso você vai esticar, tem que ter um movimento para você pegar a garrafa de vinho, né? Chegou lá a garrafa, encheu a taça e tem que pegar a taça. Aí o que você vai fazer? Bom, preciso pegar a taça de vinho, né? Só que você não fica pensando no movimento que ele vai ocorrer, porque aquilo já está tão planejado, está tão comum, que a sua mente faz de forma muito coordenada, entendeu? Então você não se preocupa mais com isso. Mas, por exemplo, existe uma elaboração do plano motor, tá? Para que essa elaboração ela possa ocorrer, eu tenho uma ativação aqui da área motora suplementar, tá? Essa área motora suplementar, eu tenho ativação do córtex pré-motor, que está ali, dentro dele está a área motora suplementar. Esse córtex ele vai acabar levando essa informação para duas regiões aqui, ó. Para o cerebelo, tá? E para os núcleos da base, tá bom? Por que ele leva essa informação? Ele conduz porque ali eu preciso de uma coisa chamada de plano motor, tá bom? Eu preciso que o cerebelo e os núcleos da base me retornem com aquilo muito mais próximo da intenção de motricidade que eu quero, tá? Nisso eu crio alças motoras ali, tá? Entre todas essas regiões, tá bom? Então, ali, por meio das fibras dentro do tálamo cortical, o cerebelo informa para o cerebelo, que informa para o córtex cerebral onde está a posição do corpo em relação ao espaço, se o tronco está bem ajustado, se o membro superior, em que região do corpo que ele está, se ele está estendido, se ele está encurtado, se ele está em contração, se está em aceleração ou não, tá bom? Dá informação da propriocepção do músculo, do tipo inconsciente, leva informação da posição dos órgãos tendinosos de Golgi, das articulações. Então toda essa informação o cerebelo informa ao córtex cerebral o que está ocorrendo em vias periféricas. Os núcleos da base, eles fazem reforço motor por meio das suas alças motoras, tá? Então eu tenho ali um planejamento motor muito grande em cima do tálamo, e os núcleos da base ficam o tempo todo estimulando o tálamo motor. Ora estimula, ora inibe, para que as alças motoras elas possam ocorrer de forma ordenada e adequada, porque eu não tenho nenhum tremor, enfim, porque eu quero pegar o copo. Então, quando você estica o braço para você pegar o copo, você ergue o ombro, estica o braço e você vai com a delicadeza e pega a taça. Então, quando você põe o dedo na taça, você já sente que aquilo é algo leve, que aquilo é algo delicado, então não pode ser quebrado. Então, essa informação envia para o córtex também. Envia quem? Informação sensitiva periférica, que passa do cerebelo córtex, envia para o estriado, os núcleos da base, passa essa informação para o tálamo córtex, tá bom? E com isso, por meio do trato córtico-espinal, eu tenho a contração dos músculos distais. Mas veja que para contrair os músculos distais, eu tive que ter a contração dos músculos proximais também contraídos, né? Eu tenho que ter a preparação do tronco. Então, lembra que a área, o córtex pré-motor envia 30% das suas fibras. Então, eles vão até o tronco, promove a contração da musculatura e prepara o tronco para o movimento que vai ocorrer. Então, prepara os músculos
do pescoço, os músculos do tronco, os músculos da pelve, membro inferior. Então você está de pé, está conversando, ou você está sentado. Todas essas informações passam para o córtex e retornam, vai e volta, tá bom? Então eu tenho ativação, por exemplo, do trato do córtico retículo espinal para músculos proximais, mas eu tenho também ativação do trato córtico espinal, tá? Eu tenho as vias vestibulares que estão informando também a posição dos olhos, tá? Eu tenho ali por meio do fascículo longitudinal medial. Eu tenho informação visual que está chegando. Eu olho para o copo e vou com a mão em direção à taça. Então, estou com o equilíbrio ativado. Se eu não tivesse equilíbrio ativado, eu ia rodar para o lado. Evidentemente que depois de 2 taças, o sistema vestibular começa a ter um certo problema, tá? As coisas começam a rodar, o cerebelo já não é mais o mesmo, a informação tátil começa a cair, e aí você tem uma tendência muito grande a comandar, a perder o controle dos seus movimentos, tá bom? Inclusive você quer pegar o celular e começar a mandar mensagem pro crush, mesmo que o crush já te ignore há muito tempo, tá bom? Então é isso, pessoal, era mais para comentar isso aí com vocês, tá? Eu vou encerrar a aula aqui, ó, que já deu 20 minutos, e a próxima aula eu vou entrar nas áreas de associação terciária, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.